Pergunta: qual o propósito da igreja? Atos capítulo 2, versículo 42, pode ser considerado como a frase propósito para a igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então, de acordo com esta escritura, os propósitos ou atividades da igreja devem ser: primeiro, o ensino da doutrina bíblica; segundo, providenciar o espaço de adoração para os crentes; terceiro, observar a ceia do Senhor; e quarto, oração. A igreja deve ensinar a doutrina bíblica para que possamos ter os alicerces de nossa fé. Efésios capítulo 4, versículo 14 nos diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. A igreja deve ser um lugar de comunhão, onde os cristãos possam se devotar uns aos outros e honrar uns aos outros. Romanos capítulo 12, versículo 10. Instruir uns aos outros. Romanos capítulo 15, versículo 14. Ser benignos e misericordiosos uns com os outros. Efésios capítulo 4, versículo 32. Encorajar uns aos outros. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. E principalmente amar uns aos outros. 1 João capítulo 3, versículo 11. A igreja deve ser um lugar onde os crentes possam observar a ceia do Senhor, lembrando-se da morte de Cristo e seu sangue derramado em nosso favor. 1 aos Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26. O conceito de partir o pão, Atos capítulo 2, versículo 42, também carrega a ideia de refeições compartilhadas. Este é outro exemplo da igreja promovendo a comunhão. O propósito final da igreja, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 42, é a oração. A igreja também deve ser um lugar que promova a oração, ensine a oração e pratique a oração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 nos encoraja: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Uma outra comissão, tarefa, dada à igreja é proclamar o evangelho de salvação através de Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20 e Atos capítulo 1, versículo 8. A igreja é chamada a ser fiel em compartilhar o evangelho através de palavras e ações. A igreja deve ser um farol na comunidade, mostrando às pessoas o caminho para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja deve tanto proclamar o evangelho quanto preparar seus membros para proclamar o evangelho. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tiago, capítulo 1, versículo 27, nos dá alguns propósitos finais da igreja. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. A igreja deve ministrar a aqueles que estão em necessidade. Isto inclui não somente compartilhar do evangelho, mas também providenciar pelas necessidades físicas, comida, roupa, abrigo, quando necessário e apropriado. A igreja deve também equipar os crentes em Cristo com as ferramentas que necessitam para vencer o pecado e permanecerem livres da contaminação do mundo. Isto é feito pelos princípios dados acima, ensino bíblico e comunhão cristã. Então, tudo dito, qual o propósito da igreja? Gosto de ilustrar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27. A igreja é o corpo de Deus. Somos suas mãos, boca e pés neste mundo. Devemos fazer as coisas que Jesus Cristo faria se estivesse aqui na terra fisicamente. A igreja deve ser cristã como Cristo e seguidora de Cristo.